O grande problema que está acontecendo ultimamente é a falta de medicamento disponibilizado pelo SUS. Não só para neurologia, para várias outras especialidades. E hoje eu vou falar um pouquinho o que a falta pode prejudicar. Vou focar na minha área, tá? Com alguns pitacos em outras. Então, já iniciando esse pitaco. Por exemplo, imagine um paciente com diabetes, que precisa de um tipo de insulina, que costuma ser caro, que o paciente não tem condições e acaba precisando do SUS e falta medicação. Vai dar problemas. Pode, se for uma pessoa mais jovem, às vezes vai entrar em cetoacidose, que é um quadro grave de diabetes, tá? Então, assim, é complicado a falta de medicação. Indo já para a minha área, eu trato bastante paciente com esclerose múltipla. Esclerose múltipla, como eu já disse em outros vídeos, é uma doença autoimune, inflamatória, que tem componente degenerativo. Quanto mais precoce a gente tratar com medicamentos de alta eficácia, melhor é o desfecho, tá? O grande problema, quando falta medicação, ou pior ainda, quando o paciente está tomando o remédio e falta no SUS. Vou dar um exemplo. Chegou um menino, ele tinha na época uns 13, 14 anos, e ele já tinha um diagnóstico de esclerose múltipla há uns 2 anos, entrou com uma medicação chamada Glatiramer e não houve resposta, ele teve piora do quadro. Um professor resolveu trocar a medicação, porque precisava mesmo, o menino não estava indo bem, para uma de alta eficácia, que na época era o Natalizumab, tá? Que o SUS oferece. O problema é que ele estava com 14, 15 anos e teve que entrar com ação judicial, infelizmente. O Natalizumab é um remédio de barreira, ele impede a entrada de linfócitos T, de células de defesa, para o sistema nervoso central, para a cabeça, que é onde levaria a lesão da bainha de mielina, do neurônio, ok? Esse paciente ganhou na ação judicial. Eu lembro que ele estava na cadeira de rodas na época. Quando começou a tomar o Natalizumab, depois da 4ª, 5ª infusão, esse menino começou a andar. Com 7, 8ª, ele estava andando bem melhor. Só que aí aconteceu. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, não mandou o remédio. Ficou sem mandar o remédio durante 3 ou 4 meses. Naquela época não era eu que acompanhava, não sei se a mãe também não comentou para o médico dele que estava em falta. O menino teve um negócio que a gente chama de síndrome de reconstituição imune. O que é isso? Imaginemos. O Natalizumab é uma cerca. Do lado de cá, no sangue, eu tenho um monte de vaca passando fome. Estão morrendo de fome. Do lado de cá, que seria a cabeça, nosso cérebro, nós temos um pasto verdinho com um monte de capim bonito pra caramba. E de repente eu tiro essa cerca. Essas vacas que vão entrar que nem louca pra cabeça e vão comer o capim, vão fazer um baita de um estrago. E isso chama síndrome de reconstituição imune. Então houve várias lesões no neurônio. O menino que estava andando, ele foi para a cadeira de rodas e o quadro piorou cada vez mais. Hoje, depois de uns 6, 7 anos, se eu não me engano, ele está na cadeira de rodas, se alimenta através direto no estômago, né, que é a gastrostomia, não fala, a cognição dele muito ruim. Ele está num quadro progressivo e, infelizmente, eu estou de mãos atadas, não tenho muito o que fazer. Então, eu dei um exemplo da falta da medicação que pode acontecer, ou o estrago que deu nesse paciente. Tá? E isso não é só com o Natalizumab. Outras medicações que o SUS oferece, por exemplo, Fingolimod. O Fingolimod também ele é um remédio, entre aspas, de barreira, porque ele aprisiona os linfócitos T, principalmente uma subpopulação chamada T helper 17, dentro dos linfonodos. O que são linfonodos? Acho que aqui todo mundo já teve dor de garganta. Quando a gente está com dor de garganta, vocês colocam a mão no pescoço, vocês vão ver umas bolinhas, aquilo são os linfonodos. Então o remédio vai segurar o linfócito ali dentro. Tá? Se falta o remédio, ele sai com tudo também. Mesma explicação do Natalizumab. Então, olha o perigo da falta de medicação. E acontece frequente, independente de governo de direita, de esquerda, acontece. Infelizmente, agora, esse ano, está faltando mais. Tá? Teve uma pessoa no Instagram comentando que tem esclerose múltipla, a Maica, tá? Ela falando que lá no Rio de Janeiro estava faltando Natalizumab. Tá? Em outros locais do país também estavam faltando. Aqui em Bauru, graças a Deus, não faltou. Faltou o Fingolimod. O Fingolimod está em falta também. Outra medicação, o Alemtuzumab, que também é indicado para esclerose múltipla que o SUS oferece. Ano passado, eu prescrevi para uma paciente em setembro. Eu consegui o remédio apenas em fevereiro. Olha a demora. Porque falaram problemas de logística, problema que o governo não tinha comprado, tá? E são remédios que estão disponíveis,
que passou pela Anvisa, pela Conitec e está disponível, que é só preencher o papel ali e a gente, teoricamente, conseguir. Mas olha a dificuldade. De novo, não é governo de esquerda, governo de direita, não interessa, sempre falta. Tá faltando essa medicação. E piorou um pouquinho agora nesse ano. Não sei por que motivo, piorou um pouquinho. Durante a pandemia, teve muito argumento que estava faltando a matéria-prima para fazer as medicações. E a gente viu isso também nas farmácias. Então, remédios para epilepsia, por exemplo, estava em falta, a oxcarbazepina, e o argumento era que estava faltando a matéria-prima. Hoje não. A gente conversa com os laboratórios e fala, está faltando a matéria, está acontecendo alguma coisa? Não. O problema é de compra e de distribuição. Um deles, do Fingolimod, eles falaram que a medicação veio de fora, né? Chega no Brasil, em São Paulo. De São Paulo, o governo tem que mandar daqui para Brasília. Olha que burrice, né? Tanto em São Paulo já podia distribuir aqui para o centro de São Paulo, ou mesmo Sudeste, para o Rio Grande do Sul, para a região Sul. Tá? O Rio Grande do Sul é uma das áreas que mais tem esclerose múltipla. Mas podia sair daqui e já ir para baixo. Não, eles querem centralizar tudo em Brasília. Um ex-ministro comentou, mais Brasil, menos Brasília, mas infelizmente cada vez mais Brasília está ficando maior e o Brasil menor. Infelizmente, dinheiro, tudo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, também eles não ficam nervosos. Mas essa parte de medicação já podia distribuir. E não, eles mandaram para Brasília, aí daí teve que voltar para São Paulo. A gente gasta com transporte, com logística, com armazenamento, tudo isso. E é dinheiro nosso jogado fora. E o pior, sofre o paciente. Aí o paciente me liga, doutor, o que eu faço? Fala, é difícil, não tem muito o que fazer. No caso do Fingolimod, tomar dia sim, dia não. No caso do natalizumab, às vezes a gente fazer um corticoide no meio do caminho para tentar diminuir. E outro problema, não é só no SUS, vamos falar de saúde suplementar. Se eu não me engano, em 2019, 18, 19, teve um parecer judicial, acho que é do STF, o STJ, que mesmo as medicações, medicações terapêuticas, né, que não estão no rol da ANS, o rol é o quê? É um papel que fala que a saúde suplementar, os convênios, né, eles precisam oferecer para o paciente. Quando o cliente paga, o paciente paga para eles, eles têm que oferecer aquilo ali que está no rol. Em 2018, 2019, se eu não me engano, teve algo no STJ que falou que mesmo que não esteja no rol, se o médico comprovar eficácia para o paciente, tá, que é dessas medicações ou dessa terapêutica, os convênios, essa saúde suplementar é obrigada a pagar a terapêutica. Tá? E isso ficou uma bomba relógio. Por quê? Os convênios são empresas capitalistas, eles querem ter lucro. Só que cada vez mais a tecnologia está avançando, está surgindo coisas novas e coisas caras. Por exemplo, eu vi esses dias que tem uma medicação nova para Duchenne. Duchenne é uma doença muscular que acomete meninos, crianças, que assim, a expectativa de vida é 20 anos de idade. Tá? Se não tiver uma terapêutica adequada, um remédio que bloqueia a evolução da doença, 20 anos de idade, infelizmente a criança falece. Tá? E surgiu uma medicação nova, específica para um tipo de paciente, para Duchenne. E essa medicação custa 14 milhões. Tá? E aí, quem que vai pagar? Para um convênio, para uma saúde suplementar, para as empresas, é pesado isso daqui. O SUS também não oferece. Até para o SUS também. Tá? É pesado. Mas não oferece. E as empresas querem ter lucro. Tá? Então, o que vai acontecer? Aumentar cada vez mais a mensalidade, tá? Porque tem que passar para alguém, o cliente vai ser sempre o que vai sofrer, tá? Ou vai ter que ter alguma mudança de legislação, sei lá, dos governantes para mudar essa estratégia. E qual que é o problema? As empresas agora, os convênios, eles estão descredenciando, tirando os clientes, falando, a partir de agora você não é mais meu cliente. Eu tenho um paciente que está tomando remédio para esclerose múltipla, que está no rol da ANS, está lá no papel falando que tem que dar, tá? Se ela cumprir tais requisitos, ela cumpria. E agora a empresa chegou ao convênio e falou, a partir de agora você não é mais minha cliente, não quero mais você, tchau, se vira, e acabou. E ela está sem o remédio. E ela pode ter problema, pode ter surto grave, como eu expliquei do menino agora há pouco. E aí, o que nós vamos fazer? Ela é advogada, inclusive, entrou na justiça, a juíza deu ganho, mas o convênio está trocando, está nem aí. Então a gente está num momento que o vulcão está ebulindo. Vai ter uma erupção grande aí que vai dar problema. Tá?
ou vamos ter que mudar a legislação, vai ter que dar uma saída tanto para a cooperativa, para os convênios, né, as operadoras de saúde, quanto até pelo SUS. A gente vê o que vai acontecer. Tá? Então, de novo, a falta de medicamento é prejudicial pra caramba para os pacientes. Falei de esclerose múltipla. Vou falar outro exemplo de epilepsia. Epilepsia também estava faltando nos remédios. Foi introduzida uma medicação chamada levetiracetam, uma medicação moderna, boa, poucos efeitos colaterais. É uma das poucas medicações indicadas para crise generalizada. E mais falta do que vem. Se eu não me engano, acho que ela foi introduzida em 2020, 2021. Desde essa época, nós temos pelo menos 3 anos dela presente no SUS, eu não consigo prescrever para o paciente, porque sempre falta a medicação. E é uma baita medicação. E o risco de faltar? Crise convulsiva. Imagina, o cara está dirigindo um carro, tem uma crise, bate o carro, mata alguém. Tá? Ou mesmo o paciente tem uma crise convulsiva, cai, bate a cabeça, tem um sangramento, vai levar até mais gastos para o SUS. Então, infelizmente, a falta das medicações acarretam agravamento do quadro clínico do paciente. E o pior, quem vai pagar? É o próprio SUS, a gente, né? Que são os impostos. Mas o próprio SUS que vai pagar pela falta da medicação. Vide o menino. O menino hoje tem 24 anos, era para ele estar trabalhando, para ele estar pagando imposto. E não, ele está afastado. A mãe está afastada, porque tem que cuidar dele. Ele recebe LOAS, alguma ajuda do governo. E por quê? Porque faltou um bendito remédio lá atrás. Ok? Então, a importância de ter um contínuo na medicação. Ok? Desculpa a minha revolta, que envolve muito política aí nesse momento e também, claro, muita empatia pelo paciente, porque quem se prejudica no final é o paciente. Abraço vocês!